Fala, galerinha! Agora nós temos aqui o nosso sistema excretor, né? Excreção é o processo de eliminação de substâncias não aproveitadas pelo nosso organismo. Existem vários processos de eliminação de substâncias não aproveitadas. Porém, nós estamos falando aqui da produção de urina, né? O aparelho excretor tem como função a produção de urina. Mas se você analisar, o sistema excretor não é só produzir a urina. O sistema excretor ele é responsável pelo controle de água, lógico, se ele produz a urina, ele controla a quantidade de água que vai ser eliminada ou retida. Automaticamente, o sistema excretor ou o aparelho excretor é responsável também pelo controle da pressão arterial. Como assim a pressão arterial, pressão no corpo? Se eu elimino mais líquido, diminui a pressão, não é verdade? Se eu mantenho mais o líquido, a pressão aumenta, tá? Lembrando que a pressão ela está ligada diretamente, e isso é importante, a um hormônio chamado de ADH. Lembre? O hormônio ADH, o hormônio antidiurético, ele é produzido, né, no sistema nervoso, armazenado aqui na glândula, tá certo? Que nós vamos falar depois, tá? É glândula hipófise, armazenado, e ele é responsável por diminuir ou reduzir a produção de urina, antidiurético, né? Diurese é o processo de produção de urina. Então, esse hormônio é aquele hormônio que, quando o indivíduo ingere muita bebida alcoólica, ele acaba sendo inibido e aí a produção de urina continua. A produção de urina fica constante e ele acaba liberando muito líquido, muita água. Um dos sinais da ressaca, dos sintomas da ressaca, não é a boca seca. Muitos dizem isso. Por que a boca seca? Porque a pessoa passou por um processo de desidratação. Então, esse processo de desidratação levou, né, ou foi causado pela inibição do hormônio antidiurético. Por quê? Porque ele ingeriu bebida alcoólica, tá certo? Então, o que é bastante importante aqui do aparelho excretor é sabermos o nome, né, o nome das partes que constituem o aparelho excretor. Primeiro, rins. Então, nós temos rim esquerdo, rim direito. A unidade é aqui aonde o sangue será filtrado, tanto que dá para perceber, ó, os vasos sanguíneos. Vasos que trazem o sangue e levam esse sangue filtrado novamente para todo o corpo. Por isso que quando o indivíduo tem uma deficiência nos rins, ele precisa fazer a hemodiálise, né? A hemodiálise é esse processo de filtragem. E como é que chamam as células essenciais do aparelho excretor? São os néfrons, né? Os néfrons são as células básicas do aparelho excretor. São essas células que fazem a filtragem do sangue e assim produzem a urina, tá certo? Então, os rins são essas unidades filtradoras. Os rins filtram sangue e produzem a urina. A urina vai passar por esses tubos, ó, esses tubos finos aqui. Vou dar um zoom para vocês verem. Aí, ficou melhor, né? Esses tubos finos aqui que são os ureteres. São esses canais que são responsáveis por levar a urina até a bexiga. Na bexiga, a urina será armazenada e eliminada pela uretra. Lembrando que a uretra masculina é diferente da uretra feminina. A uretra masculina pode passar a urina ou o sêmen durante o processo de relação. Já a uretra feminina só passa a urina. É importante você lembrar disso, tá? A diferença entre a uretra masculina e a uretra feminina. Então vamos relembrar: os rins filtram o sangue, esse sangue retorna ao corpo filtrado e o resto desse produto é a urina. Lembrando que a urina depende dos animais, né? Os animais podem excretar amônia, ureia ou ácido úrico. Vai essa dica aí. Os peixes excretam amônia. Os anfíbios, quando eles estão na fase larval, que eles vivem na água, eles excretam amônia. Mas quando eles se tornam adultos, que eles passam para o solo, eles passam a excretar ureia. Já os répteis e as aves excretam ácido úrico. A amônia é mais tóxica, ureia é a tóxica mais ou menos ali no meio, e o ácido úrico é o menos tóxico, tá? Vai essa dica. A urina foi produzida, nós mamíferos
a nossa principal excreta se chama ureia, tá bom? Essa ureia, junto com outros sais e junto com a água, passa pelos ureteres e vai parar na bexiga. A bexiga enchendo, nós fazemos a eliminação dessa urina através da uretra. Lembrando que a uretra masculina é diferente da uretra feminina, tá bom? Ok, foi essa dica rapidinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.